E aí, gurizada, estamos de volta aqui agora estudando a sucessão ecológica, que a gente insere dentro ainda do assunto ecologia. O que é uma sucessão ecológica? Na natureza, nada aparece por acaso. O nosso planeta, nos moldes e no formato que nós encontramos atualmente, ele não surgiu do dia para a noite, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, ou até mesmo de um século para o outro. Ele é resultado de uma sequência, de uma sucessão de seres vivos que foram tomando conta aos poucos, até que formaram e formam hoje o que nós vemos, nos diferentes aspectos, nos diferentes locais do nosso planeta Terra. Assim nós temos a Mata Atlântica, assim nós temos a Floresta Amazônica, assim nós temos o Cerrado, em nível global nós temos o deserto do Saara, nós temos as savanas, nós temos as tundras, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Mas o formato biológico que nós encontramos no planeta Terra hoje, ele é resultado de sucessivas, até é redundante, de sucessões, de uma sequência de fatos biológicos, né, que então deram como resultado o que a gente vê. Bom, então esse processo de desenvolvimento é o que nós chamamos de processo de sucessão. Para ilustrar bem o que eu estou falando para vocês, imagine o seguinte: eu ganhei do meu pai, que é trilionário, montado na grana, alguns alqueirinhos de floresta virgem, né, intocada. O que eu vou fazer com essa floresta no alto da minha superconsciência? Eu vou pegar 1 km² dela e vou desmatar tudo. Eu vou tirar tudo. Eu vou passar patrola e depois ainda vou passar por cima uma pequena camada mais significativa, uma camada de piche, de asfalto. Então, no meio da minha mata virgem, eu vou desmatar com tudo e vou deixar 1 km² somente de asfalto. O que vai acontecer no exato momento em que eu terminar o asfaltamento dessa pista? Eu vou abandonar este ambiente inóspito que eu acabei criando no meio do mato e aos poucos a natureza vai tomar conta. Imagine agora, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação na nossa cabeça. Se vocês quiserem, inclusive, fechar os olhos, não durmam, mas se quiserem fechar os olhos, vocês podem. Imaginem, olha só, esse cimento no meio-dia, esse asfalto no meio-dia, ele vai ficar abrasivo, quente. Gente, quem é que se atreveria a pisar descalço no meio desse quilômetro² de asfalto? Ia ser muito quente, muito difícil de se gerar vida nesse ambiente. Agora, olha só o que vai acontecer. O ambiente abandonado, os ventos sopram, trazem poeira, chove, a chuva lava. O vento traz mais poeira, a chuva lava. E nessa luta entre o vento trazendo poeira e a chuva lavando, nessa luta, o que aconteceria? Aos poucos, a matéria orgânica, essa poeira, essa pequena terrinha ia começar a se sedimentar nas pequenas frestas deixadas nesse asfalto. Os pássaros voando por cima, o que eles iam fazer? Eles iam defecar em cima. E o que começa a acontecer? Uma lenta deposição de matéria orgânica nesse ambiente. Então imaginem, vento soprando, chuva lavando, passarinho passando por cima, defecando. Aos poucos, gente, o vento e as fezes de animais que passam por ali voando vão acabar depositando matéria orgânica e alguns esporos e algumas sementes de algumas plantas. Esses primeiros guerreiros, esses primeiros seres vivos que vão começar a se fixar nessa zona altamente abrasiva e inóspita, nós chamamos de pioneiros. É a comunidade Ecésis. É a comunidade que, por primeiro, tem a melhor condição, apesar de nesse ambiente estar tudo muito quente, de ser um ambiente muito sem água, muito sem condições de gerar vida, mesmo assim eles conseguem se fixar. Quem de vocês nunca viu sobre uma pedra, ou até mesmo sobre telhados de casas, manchas esbranquiçadas, manchas esverdeadas, manchas azuladas, amareladas? O que são essas manchas? Né? Essas manchas são sujeira? Né? Não são sujeira. São um organismo que nós chamamos na biologia de líquens.
Os líquens nada mais são do que uma associação mutualística entre algas cinofícias e fungos. A alga fornece para o fungo alimento e o fungo fornece para a alga a proteção necessária para que esse ser consiga sobreviver nesse ambiente. Os fungos, tá, como é que eles vão parar em cima dos telhados das casas? Como é que essas primeiras espécies elas vão parar nesses ambientes? Como é que então essas espécies pioneiras, essas espécies ecésias, vão começar um desenvolvimento de um ambiente que até então é nu, é cru? Essa comunidade pioneira, essa comunidade ecésias, ela tem como característica a anemocoria. Então, são espécies anemócoras, ou seja, chegam nesse local geralmente através do vento. Dessa forma, os líquens funcionam como espécies pioneiras. E eles começam então a desencadear essa sucessão ecológica. Qual é a característica que nós vemos numa comunidade primária, numa comunidade ecésias? Nós temos uma relação de produção muito maior do que o consumo. Como é que eu, enquanto organismo, me desenvolvo? Como é que uma população, enquanto população, se desenvolve? No momento em que eu estou colocando mais energia para dentro do que tirando. Como é que eu engordo? Como é que eu tento engordar? As gurias, por favor, não tentem fazer isso, né? Mas o que acontece com os homens ou com alguma pessoa que é muito magra e que quer engordar? Ela tem que botar mais energia para dentro do corpo do que liberar essa energia. E dessa forma, o nosso corpo, o nosso organismo acaba se desenvolvendo. Numa população, pode ser vegetal, pode ser animal, o que for, para uma população se desenvolver, ela precisa seguir a mesma regra. Ou seja, ela tem que ter mais entrada do que saída. E o que nós já vimos lá atrás na ecologia, nas pirâmides? Nós vimos que sempre na base de uma pirâmide existe o ser chamado produtor. E em cima, consumidores. O detalhe é que essa população, essa comunidade pioneira, ela tem que ser mais produtiva do que consumidora. Não que ela não consuma, sim, ela consome. Mas para ela conseguir se desenvolver, ela tem que ter uma relação produção muito maior do que o consumo. Senão não sobra energia para ela se manter nesse ambiente inóspito e ela não consegue se reproduzir e se multiplicar nesse ambiente. Vamos continuar a imaginar aquele ambiente asfaltado que eu criei para vocês, que eu ganhei do meu pai, que é trilionário. O que acontece então? Vai chegar um momento em que a matéria orgânica ela vai conseguir se depositar de forma convincente no ambiente. Os animais e as graminhas que começam a surgir por ali, gente, a partir da morte dos que já estavam, ou seja, mais decomposição no ambiente, e através de mais esporos e mais sementes trazidas por outros animais, começam a germinar. Uma pequena graminha germinou. Aí, como o sol do meio-dia é muito quente, ela não conseguiu resistir, morreu, decompôs. E aí, daqui a pouco chega outro animal, mais semente, mais esporos, mais germinação, mais não resiste, mais morre. Vocês estão percebendo que mesmo que apesar do insucesso que essas espécies que conseguiram chegar ali, germinaram e mais morreram, elas servem de cama, de forro para espécies depois começarem a germinar também? A morte das que não tiveram sucesso vai servir de matéria orgânica para aquelas outras que também podem não ter sucesso, mas que vão surgir de matéria orgânica para aquelas que vão ter um pouquinho mais de sucesso. Até que uma camada agora de matéria orgânica conseguiu ser finalmente formada. Vamos ver um pouquinho das imagens dos líquens? Então olha essas imagens que estão no seu vídeo. Nós vemos agora um conjunto de manchas, essas manchas que eu havia comentado com vocês, que são os líquens. À medida que eles vão se desenvolvendo, morrendo, eles vão servindo de arcabouço, de caminhas, de forro para outras espécies, como por exemplo, até mesmo musgos. Musgos bem resistentes à temperatura e à falta de umidade, que também existem na natureza. Então, essas espécies elas começam a formar uma maior biodiversidade. Vamos ver a próxima imagem. Então, nessa imagem, tu percebe o quê? Tu percebe que apesar dessa planta ela estar rodeada de um ambiente inóspito, existem as condições para que ela sobreviva de acordo com a matéria orgânica que já se criou de sucessões anteriores para ela. Então, agora o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um ambiente que sofreu uma agressão e que está sendo literalmente colonizado agora por espécies ecésias, por espécies pioneiras,
que nós vemos aqui nas setas do desenho, nas setas da figura. Numa comunidade pioneira, ESSESI, nós temos uma baixa biodiversidade. Então, gente, o desenvolvimento de uma comunidade pioneira se dá através de sucessos e insucessos das plantas. Então, vamos voltar para aquela nossa imaginação do nosso quilômetro quadrado de asfalto. Então, as espécies vêm carregadas pelo vento, vêm carregadas pelos outros animais, elas germinam, morrem, muito calor, muito seco, mas a morte provoca a formação de adubo, que serve de lâmina orgânica para vir outras sementes pelo vento, outras sementes pelos pastos, e tudo isso recomeça até que, finalmente, nessa comunidade pioneira, nessa comunidade ESSESI, existe a viabilidade de germinar uma semente maior, um arbusto. E a partir desse arbusto se gera sombra. E todas aquelas espécies que gostariam de um pouquinho mais de sombra vão começar a vir com tudo. E aí finalmente começa então a comunidade série, a série primária. A série que vai dar origem a realmente agora uma maior biodiversidade, uma maior abundância. Agora nós temos arbustos de pequeno porte nessa comunidade série primária. E o que vai acontecer? Essa comunidade série primária ela vai ser, então, o estopim, o gatilho para espécies que agora precisam de um pouco mais de água. Nós agora percebemos animais circulando por esse meio. Não formiguinhas, mas animais de maior porte, como algumas aranhas, ratos, algumas serpentes. Os gaviões estão lá em cima procurando a presa, já conseguem observar uma biodiversidade, uma fauna muito mais rica. E agora, como tem mais sombra e tem mais matéria orgânica decomposta mesmo no meio, cupinzeiros, formigueiros e outros insetos vão tomar conta deste local. E agora, a comunidade série secundária, que é formada por arbustos já de maior porte, por algumas árvores já de pequeno porte, né? Onde nós encontramos finalmente uma biodiversidade que é satisfatória, onde nós podemos encontrar onças passeando, onde nós podemos encontrar canídeos, né? Não cachorros, mas canídeos já circulando por esse meio, alguns, enfim, dependendo, é claro, do ambiente que a gente está falando. Para vocês conseguirem visualizar melhor, como exemplo do que eu estou falando, vejam as imagens que agora estão na sua tela aí. Nessa primeira imagem, nós temos uma comunidade secundária inicial, né? Uma comunidade secundária série, né? Primária. Na próxima figura, a mesma comunidade série primária com algumas espécies de bromélia, que é muito comum nesse tipo de comunidade. Bom, aí nós observamos um ambiente rochoso, ou seja, de difícil colonização, justamente com essas bromélias, né? Onde a dificuldade de se reter água é sempre muito grande. Né? Então, isso é o que caracteriza uma comunidade série primária, inicial, ok? Bom, vamos olhar agora as próximas figuras que mostram a comunidade série secundária ou tardia. Bom, nessas comunidades séries secundárias ou tardias, nós já encontramos, como eu falei para vocês, espécies arboríficas, árvores de pequeno porte e arbustos bem maiores. E a circulação já de pequenas espécies de animais, no caso aqui do nosso desenho, a anta. Quando finalmente essa comunidade começa a atingir o seu equilíbrio, é que nós damos o nome de comunidade clímax. A comunidade clímax é aquela que consegue finalmente um equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, o equilíbrio é a chave do negócio. Muitas pessoas confundem e dizem que somente uma mata atlântica ou uma floresta amazônica, aquele ambiente onde tem muita árvore, muita abundância, é um ambiente clímax. Quando, na verdade, isso é um engano. O ambiente clímax é todo aquele ambiente em que existe um equilíbrio, ou seja, um número de energia que entra igual ao número de energia que sai, de acordo com o que nós estudamos antes nas pirâmides energéticas. Então, eu tenho uma relação autótrofos, seres produtores, heterótrofos, equivalente. Não sobra nem falta. O exemplo disso são os nossos biomas. Então, nós temos vários tipos de biomas na Terra. Nós temos, de cima para baixo, né, lá dos polos até a linha do Equador, nós temos a tundra, nós temos as taigas, nós temos os campos, como por exemplo as savanas, o cerrado, nós temos as florestas tropicais e nós temos os desertos. Gente, por incrível que pareça,
os desertos, como por exemplo o deserto do Saara, também é um ambiente clímax. Bah, Rogério, mas olha só, não tem planta quase. Queridos amigos, não é a quantidade de planta, mas sim a relação de equilíbrio energético que nós encontramos neste ambiente. É claro que este bioma clímax, ele é resultado das influências que nós chamamos de fatores abióticos, que nós também já vimos na aula passada. Então, por que o deserto do Saara, Rogério, tem essas condições? Bom, a localização no planeta Terra, toda aquela questão da rota dos ventos, da umidade, da salinidade, da granulosidade do solo, da temperatura, tudo isso é decisivo para que num determinado local do planeta se forme ou uma floresta amazônica ou um deserto. Os dois são comunidade clímax. Mas muito bem, vamos falar um pouco do exemplo da floresta amazônica. Vamos supor que a floresta amazônica, e alguns cientistas creem nisso, era um imenso deserto. Então o que acontece? Nessa comunidade pioneira, na comunidade Acésias, que deu origem à comunidade clímax, que é a floresta amazônica, existia pouca retenção de água. Percebam que à medida que vai aumentando o número de organismos no ambiente, eu vou aumentando a minha capacidade de retenção de água. Se eu parto do pressuposto de que todos os seres vivos são, na média, 60%, 70% água, à medida que eu estou botando mais ser vivo e mais número de espécies, ou seja, que eu estou aumentando a minha biodiversidade, eu estou tendo mais retenção de água. Então, é óbvio que a floresta amazônica é úmida pela quantidade, pela biodiversidade de seres que tem ali, porque, em primeiro lugar, elas retêm água no seu corpo. E quanto mais seres eu tenho retendo água no seu corpo, maior vai ser a minha quantidade de transpiração para o ambiente, para a atmosfera. Quanto mais seres transpiram para a atmosfera, mais água se forma onde? Nas camadas superiores. Quanto mais água se acumula, mais precipitação. Por que no deserto do Saara não precipita tanta chuva quanto na Amazônia? Certamente porque tem um número menor de biodiversidade, um número menor, a quantidade de organismos que transpiram e que fazem com que a água, que já é pouca em solo, seja evaporada em formação de nuvens e precipitação. Eu acho que vocês conseguiram entender isso, né? Então, uma maior biodiversidade faz com que um ambiente retenha mais água. Um ambiente que tem mais água vai proporcionar a maior evaporação dessa água para a atmosfera, mais precipitação, e esse ciclo ele não acaba. Ambientes com maior biodiversidade, ambientes mais úmidos. O que não quer dizer, claro, porque o deserto é um ambiente clímax, que deserto não seja. Eu acho que cabe nesse momento da aula um momentozinho de revisão. Afinal de contas, você sabe qual é a diferença entre um ser autotrófico e um heterotrófico? Você, que tipo de ser é? Autotrófico ou heterotrófico? Vamos ver a resposta das suas. Vamos ver se essa galera tá afinada. Me diga uma coisa, quem sabe que são seres heterotróficos e seres autotróficos? Heterotróficos é que não produzem seu próprio alimento. Autótrofos produzem seu próprio alimento. Tá certo. E você, é heterotrófico ou autotrófico? Heterotrófico. Até agora eu continuo sendo heterótrofo, eu não mudei por enquanto. E você faz fotossíntese? Não, Eu faço, é heterotrófico. Você faz? Você não me contou se você é heterotrófico ou autotrófico. Não, heterotrófico. Certeza absoluta? Absoluta. Você sabe me dizer o que são seres heterotróficos e autotróficos? Heterotróficos e autotróficos, eles fazem seu próprio alimento, né? E os outros, eles não produzem seu próprio alimento. Heterotróficos. Não tenho a mínima ideia. Heterotróficos são seres vivos que não conseguem transformar a energia luminosa em energia química, pois não conseguem realizar a fotossíntese e fabricar seus próprios alimentos. Os autotróficos são seres vivos, como as plantas, que têm a capacidade de fabricar as suas próprias substâncias nutritivas através do processo fotossintético, em que a energia luminosa é transformada em energia química. Você pode ver que existe uma certa confusão entre algumas pessoas dos conceitos de autotrófico e heterotrófico. Então tenham na sua mente isso. Autotrófico produz o seu próprio alimento, seres fotossintéticos, base da cadeia alimentar. Os heterotróficos são aqueles que, como não produzem seu próprio alimento, têm que pegar esse alimento de um outro ser que produza. No caso,
os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Então, gente, esse equilíbrio que nós buscamos entre produção e consumo, entre seres autotróficos e heterotróficos, é o que nós chamamos de homeostase. Esse é o equilíbrio que nós buscamos para termos uma comunidade clímax. Vamos dar uma olhadinha nas imagens de alguns biomas. Essa comunidade clímax que você vê no seu televisor é uma clássica floresta tropical. Vejam a abundância e a biodiversidade vegetal e a quantidade de água que está retida neste bioma. Na próxima figura, nós vemos os desertos, né? Por incrível que pareça, existe toda uma fauna e uma flora que vivem, né, enterrados ou que vivem justamente nesse ambiente tão seco e tão inóspito. Na próxima figura nós vemos os campos. E os campos podem ser tanto savanas na África como o cerrado aqui do nosso Brasil. Vejam que existe realmente essa relação, né, de pastagens altas, de algumas árvores, né, esparsas, que caracterizam esse bioma. E essa aí é uma clássica floresta de coníferas, o que nós chamamos também de taiga, típica do hemisfério norte. Próxima figura, a tundra. A tundra que é feita basicamente por uma vegetação rasteira e que apenas floresce e tem o seu momento de apogeu no verão, lá do hemisfério norte, acima do círculo de Câncer, né, do trópico de Câncer. Agora nós vamos falar um pouco sobre como funciona essa sucessão ecológica em ambientes aquáticos, né? Então, a eutrofização é a palavra-chave para que essa sucessão ecológica tenha justamente essa passagem no meio aquático. Como vocês podem observar também no desenho do seu televisor, toda lagoa um dia vai virar um pântano e esse pântano vai virar um ambiente de terra firme. Por quê? Porque nós vemos nessa lagoa uma constante produção, uma constante deposição de matéria orgânica no seu fundo, fazendo com que ela fique, ao longo dos milhares de anos, cada vez mais rasa, onde plantas que antes eram aquáticas, agora, por existir uma fina lâmina d'água, consiga estabelecer nesse ambiente plantas que são plantas típicas de solo mesmo, de solo, no mínimo, muito úmido. Então, algas que vão começar a dar lugar a juncos, que vão dar lugares então a gramíneas e que vão gerar toda uma floresta em torno deste mesmo ambiente. Bom, então esse processo de sucessão biológica, ele pode sofrer interferências naturais nesse processo, né? Como, por exemplo, nas savanas da África. Muitas vezes, quando a savana está bem estabelecida, o que acontece? A época de seca. Nesse momento o pasto fica altamente fragilizado, muito seco. E qualquer raio que cai ali vai desencadear um grande incêndio. Esses incêndios que ocorrem nas savanas são naturais, são de causas naturais, no caso raio. E servem então uma importância muito grande no processo justamente de renovação da vida deste ambiente. De outra forma, esse processo de sucessão biológica, de sucessão ecológica, ela pode ser quebrada, ela pode ser interferida pela ação do homem, pela ação da sociedade, pela ação cretina e pela ação sempre ambiciosa do homem em busca do lucro, ou por relaxamento mesmo. O primeiro caso é aquele caso que eu citei para vocês no início da aula, que eu ganhei alguns alqueires e resolvi desmatar 1 km² e asfaltar tudo para fazer um grande estacionamento de shopping center. Então o que aconteceu? Eu peguei todo aquele processo natural de desenvolvimento e ceifei, quebrei ao meio com a minha ação gananciosa. O resultado disso é que a natureza vai ter que novamente se reconduzir da estaca zero até ela tentar, se eu deixar, se estabelecer de forma clímax novamente. Essa figurinha que vai entrar agora no seu televisor mostra exatamente uma floresta de pinheiros e que sofreu a ação da devastação.
Vocês percebam que pode parecer pouca coisa, mas no momento em que uma árvore, ou que duas, ou que três, ou quatro, ou uma clareira se forma no meio da mata, eu estou propiciando agora para aquelas espécies rasteiras mais luz, mais calor, mais temperatura, elevação da temperatura, enfim, eu estou modificando aquele ambiente que ela tinha criado. Eu estou modificando aquele ambiente em que essas espécies estavam adequadas ao seu desenvolvimento. E todo o processo de regeneração daquela clareira na mata vai ter que se refazer. Vamos dar uma olhadinha na outra figura que eu tenho para vocês aí. Então agora nessa figura esquemática, o que nós vemos? Nós vemos a devastação causada pelo homem e agora vocês percebem que a luz ela incide de forma direta nessas espécies rasteiras que nós temos aqui. Ou seja, existe sim uma alteração daquele ambiente que era o chamado ambiente ótimo para essas espécies se multiplicarem e gerar uma abundância muito maior. Da mesma forma, quando nós falamos de ambientes aquáticos, o homem, com a sua ação de desleixo, ele acaba lançando nos rios e lagos o quê? Matéria orgânica em decomposição, o esgoto, as fezes, que servem de alimento para os micro-organismos que ali estão. Então, aumenta a biodiversidade, aumenta a produção dessas águas, aumenta a quantidade de sedimentação no fundo dos lagos e os lagos vão ficando cada vez mais eutrofizados, né? Existe uma ação de eutrofização dos lagos e rios, acelerando aquele processo natural de um lago um dia vir se tornar um pântano e um dia vir a se tornar uma floresta. Bom, vindo no sentido contrário de todas essas tendências de destruição, existem pessoas, existem legisladores que se preocupam com a preservação de ambientes que hoje, né, já respiram mais aliviados justamente pela criação de parques de conservação. Por que se cria um parque de conservação? Vamos dar uma olhadinha na entrevista que a gente preparou especialmente para vocês. Bom, muitas pessoas se perguntam, né, qual que é a razão de se conservar ou de se preservar a natureza. E não é uma resposta muito simples, já que ela pode ser dada analisando diferentes contextos e diferentes necessidades de se conservar a natureza. O que as pessoas têm mais a intimidade, né, que elas têm, que é mais atinge mais as pessoas, é você falar nos recursos naturais dos quais a gente depende. E quando eu falo nisso, eu estou falando em água, solo, a qualidade do ar, enfim, minerais, substâncias que são usadas como extraídas de plantas medicinais ou de alguns animais. Então isso é o que toca mais diretamente as pessoas. Mas se nós analisarmos essa situação da conservação da natureza num nível mais amplo, num nível mais abrangente, a gente começa a pensar um pouco até de uma certa forma assim, filosoficamente, né? E começa a ver que outras espécies também têm o direito à vida. Né? E acho que essa deveria ser a razão do porquê a gente conservar a natureza. É para garantir que a Terra, com os seus 4 a 5 bilhões de anos, continue na sua marcha normal, né? Continue na sua evolução normal e que as espécies tenham direito à vida, que os processos que regem a natureza, os processos que mantêm a natureza, continuem atuantes, né? Existem várias iniciativas de conservação da natureza, de preservação da natureza. Essas iniciativas partem tanto do poder público quanto da iniciativa privada, né? E certamente uma das iniciativas mais eficientes para a conservação da natureza são as chamadas áreas protegidas, que no Brasil especificamente ganharam um apelido, né, como a gente costuma dizer, que são as unidades de conservação. Né? As unidades de conservação elas podem tanto ser implantadas, estabelecidas pelo poder público, como eu já falei, como pela iniciativa privada. E as pessoas conhecem normalmente essas unidades de conservação com o nome de parques, reservas, estações ecológicas, florestas nacionais, enfim, são vários os nomes que se usam, diferentes categorias de proteção que se usam para justamente qualificar essas áreas, e cada categoria dessas tem um objetivo específico e uma forma, né, de gerenciamento específica. Quando eu falei da iniciativa privada, eu estava me referindo especificamente às reservas particulares do patrimônio natural, que são conhecidas popularmente como RPPNs, né, a sigla que justamente traduz essa categoria de área protegida. Nesse caso, nós temos no Brasil diversas iniciativas bem-sucedidas, outras em início ainda de implantação, principalmente
capitaneadas, né, principalmente coordenadas por organizações não governamentais que atuam na área ambiental e que adquirem e implantam áreas privadas com diferentes finalidades. Atualmente, uma das finalidades que mais tem gerado essa demanda de criação de reservas particulares é a exploração do chamado ecoturismo, né? Então, ou turismo de natureza, ou turismo de aventura, né? Existem várias terminologias que designam essa categoria de turismo em contato com a natureza. Então, essa tem sido uma justificativa bastante comum para a criação de reservas particulares. Enquanto as reservas públicas, né, criadas pelo poder público, elas têm outras funções, muitas vezes além simplesmente do ecoturismo. Vejam a importância, então, da criação dos parques e as reservas biológicas no nosso Brasilzão, né? Então, o motivo pelo qual se cria um parque, uma reserva, e que se impede a entrada de pessoas nesse parque, não é por nada, não é por besteira. A natureza, diante da devastação, diante dos problemas que o homem mesmo causa para ela precisa desse tempo sozinha, com ela mesma. Ela precisa desse tempo para se curtir, para ela voltar a sentir o ambiente de forma adequada, para ela voltar a se regenerar e, quem sabe mesmo, até voltar a formar o que era antes. Percebam que a natureza leva milhões de anos para chegar ao fim desse processo. E o homem, em minutos, em dias, acaba com todo um ambiente. Então, a criação de reservas, de parques de proteção ambiental é o que a natureza precisa para voltar a se restabelecer. O que é uma comunidade séria ou secundária? Esse é um caô, esse é um detalhe importante para a aula de hoje também, né? Toda vez que já existe uma comunidade estabelecida e o homem degrada, ela volta não a se estabelecer do nada, mas ela volta a se estabelecer já de uma camada orgânica, já de algumas ervas, de algumas espécies que estão ali estabelecidas de animais e de plantas. E aí ela volta como uma comunidade já diretamente secundária ou séria. Muito cuidado com o que a gente vai fazer daqui por diante, porque no momento que você assistiu essa aula, a sua responsabilidade pela consciência criada aumenta. Lá em Porto Alegre, para citar o exemplo, né, desse caso para vocês, existe a Reserva do Lami. A Reserva do Lami ela foi criada com base na extinção ou no risco de extinção de uma espécie chamada efedra. A efedra é uma plantinha que vocês estão vendo no vídeo, né, que gera uma florzinha muito bonitinha e que é da onde se extrai uma substância chamada efedrina e que serve como um estimulante. A Reserva do Lami, então, ela foi realmente criada. A legislação toda foi feita somente para a preservação da efedra. Mas é claro que quando a gente cerca o parque para a efedra se multiplicar, a gente também está propiciando com que as outras espécies que estão nesse parque também fiquem preservadas por tabela. E agora vamos para as nossas dicas de estudo. Bom, a dica de estudo que eu vou dar para vocês é mais uma ação social. O que acontece muitas vezes em época junina, soltar balões? O que acontece nas épocas de seca no cerrado? Pessoas, motoristas que passam pela estrada e jogam um toco de cigarro aceso. Então, gente, a ação que eu proponho que vocês façam é de conscientização do seu familiar, ou até mesmo a sua conscientização de que fazer isso muitas vezes está interferindo no processo de sucessão biológica, no processo de sucessão natural que as espécies têm no seu meio. Então, gente, vamos esclarecer às pessoas que a ação predatória do homem, ou por desleixo, ou realmente por ganância, é uma coisa que prejudica a natureza e que só vem depois a prejudicar não só o homem, vamos sair um pouco do centro das atenções, mas também todos os animais e vegetais que participam deste bioma. Um grande abraço para vocês e bons estudos! Na aula de hoje, falamos sobre o processo de sucessão. E todas as etapas que fazem parte desse processo, desde a comunidade Ecésis pioneira até a comunidade Clímax. E observamos a interferência humana no processo. E como é importante que a gente tome atenção para o ambiente que nos cerca. Bons estudos!
Bom, para mim é importante ressaltar para o aluno sempre essa relação energética de uma comunidade primária, pioneira, ESSESIS, ter uma relação de produção muito maior que a relação de consumo, a busca real desse ambiente em buscar o equilíbrio, a homeostase, numa comunidade clímax, onde a produção é igual ao consumo. Mas também é importante desfazer para o aluno essa imagem de que uma comunidade clímax é só uma floresta tropical, como por exemplo a floresta amazônica, onde nós temos biomas muito bem constituídos aqui na Terra e que são equilibrados, e que pode ser sim um deserto, que pode ser sim uma tundra, que pode ser sim uma floresta de coníferas ou campos. Ok? Então, da minha parte é isso aí.